Tem estado cada vez mais difícil atrair visitantes, fazer com que essas pessoas convertam no seu e-commerce e ainda fidelizar esses clientes. É uma jornada com várias etapas, com vários processos, e existem vários métodos para fazer com que isso aconteça da melhor forma possível no seu e-commerce. E para isso, CRO e CRM trabalham como aliados, aumentando aí a sua taxa de conversão e as vendas do seu e-commerce. Hoje eu tenho aqui como convidado o Mário, da Compra Rápida, que inclusive tem toda uma estrutura, tem todo um trabalho de ferramentas que atuam nessa parte de CRO. E eu sou a Evelyn da Fidelizar Mais, que trabalho focada na parte de retenção e fidelização de clientes. Prazer te receber aqui. Prazer todo meu, Evelyn. Super feliz de estar aqui falando um pouquinho sobre CRO, CRM, enfim, variáveis que são super importantes para um e-commerce que quer prosperar, quer vender mais e quer ter um bom funil no fim das contas, transformando visitantes em compras. Exatamente, isso aí. Bom, antes de mais nada, para quem de repente não saiba o que significa essa monte de palavrinhas, esse monte de sopa de letrinhas, o que é CRO? Me conta. CRO é a sigla em inglês para Conversion Rate Optimization, ou seja, técnicas que você consegue empregar no teu e-commerce para melhorar e otimizar a taxa de conversão dele. Tá? Então a gente está falando de pegar o processo, desde que a pessoa chegou no teu site, depois de uma campanha de marketing ou depois de pesquisar teu site no Google, até o momento que essa pessoa teve o pagamento dela aprovado. Então entender como a gente consegue melhorar esses fluxos para, no fim do dia, ter mais receita entrando, mais lucratividade para os nossos negócios. Legal. E, bom, eu queria conhecer um pouco da sua história, na verdade. Me conta de onde você veio, como que você começou a sua carreira e como que você caiu nessa história de CRO e criou a Compra Rápida. Maravilha. Bem, eu sou engenheiro de formação. Desde muito pequenininho trabalhei até com meu avô no varejo. Ele trabalha no varejo de tapeçaria. Veio da Itália, uma na frente e outra atrás começou, então sempre tive um interesse muito grande pelo varejo físico e depois pelo online. Depois de fazer engenharia, trabalhei um bom tempo em consultoria estratégica, trabalhando com grandes empresas, outro mundo. Também trabalhei numa startup de benefícios para RH, chamada Alia. Foi uma experiência super rica, super legal. Até que, dada a oportunidade, a gente identificou, né, eu e o Rafa começamos a Compra Rápida, que existia uma oportunidade que pouca gente olhava, que era a de otimizar o checkout. Né? Essa ideia veio da experiência de reestruturação do checkout de um e-commerce de comida congelada, que hoje aí fatura um pouco mais de 150 milhões ano. E ao perceber essa oportunidade, a gente olhou para o mercado e viu que especificamente em checkout, que é um pedaço do CRO de qualquer e-commerce, né? Quando você pensa ali no funil do usuário, tem uma grande oportunidade, então, de aumentar ali entre, pelo menos, né, comparando a base existente, 5 a 50, 60% de aumento de conversão, e que pouca gente olha. Você olha os checkouts das plataformas, é o mesmo há muito tempo, acaba que os times que conseguem, os e-commerces e times que conseguem editar o checkout, geralmente são os que têm grandes times de tecnologia. Então, a gente aproveitou essa experiência e começou a Compra Rápida muito com o olhar de como entregar a melhor experiência de checkout para diferentes e-commerces, muitas vezes que não tem um time de tecnologia, mas que também conseguem ter uma boa experiência e no fim do dia converter mais, trazer mais receita para casa. Legal, muito bom. E como exatamente a Compra Rápida trabalha nisso? Ela permite que eu personalize, por exemplo, o que vai aparecer nesse checkout? Ou tem alguma forma de eu otimizar as etapas que esse cliente final vai ter que preencher? O que acontece? Exatamente. Acho que depois a gente pode até entrar mais profundamente em CRO, eu faço alguns paralelos, mas a Compra Rápida é um checkout headless, ou seja, a gente atua do momento que a pessoa coloca um produto no carrinho até o momento que a compra é paga. Nós substituímos, o headless significa que independe da plataforma de e-commerce. Então a gente substitui o checkout nativo das plataformas, trabalhando tempo de carregamento, a intuitividade, o fluxo da compra. Então tem diversos fluxos que são confusos ou que não são ideais. Por exemplo, ter que redigitar um cartão de crédito. Então a gente trabalha para reduzir a fricção ao máximo e isso, claro, no fim do dia se traduz em aumento de conversão. Né? A ideia é sempre ter um olhar muito matemático. Então, uma coisa que é muito frequente a gente fazer com as nossas lojas clientes é um teste AB, ou seja, dividir o fluxo da loja, a gente deixa um pedaço com o que é o checkout nativo, que ela já utiliza, um pedaço conosco e a gente consegue comparar. Beleza, de X pessoas, 1000 pessoas que estão abrindo o carrinho, colocando um produto no carrinho, quantos por cento dessas vão converter, ou seja, finalizar a compra, quantos por cento dessas vão pagar?
E aí, fazendo esse paralelo, a gente consegue ter uma ideia muito clara do quanto que dá para aumentar a conversão naquela etapa, tendo uma experiência melhor de compra. Enfim, e é muito isso no nosso dia a dia, o que nós fazemos. O trabalho de e-commerce, marketing e vendas, no final das contas, é um trabalho de teste, né? Quase que um trabalho científico. Você tem que estar o tempo todo ali medindo e aprimorando e vendo o que funciona ou não. Né? Exatamente. E foi com essa mentalidade que vocês nasceram. Exatamente. A gente percebeu que tinha uma grande oportunidade, porque assim, no mercado de e-commerce se fala muito sobre ROAS, né? Não tenho que otimizar minhas campanhas, vou fazer a melhor campanha no Facebook, a melhor campanha do Google possível, vou melhorar meu SEO para trazer mais tráfego orgânico para o meu site, mas no fim do dia tem uma etapa... também se fala muito de pagamento, né? Então você deixa a pessoa passar por toda a experiência do teu site, para lá no final você tentar trocar de adquirente, por exemplo, para melhorar um pouquinho a tua conversão. É válido, óbvio que é válido, mas tem todo um pedaço entre a pessoa entrar no teu site até ela pagar efetivamente, que muitas vezes é deixar de lado. Então é justamente nisso que o CRO atua, né? Até entrando um pouco no assunto de CRO, né? Quando se fala de CRO, eu gosto de falar que existem 2 grandes pilares no CRO. Um deles é o pilar de dados, que é justamente o que você falou. Você tem que estar mensurando e entendendo o que está acontecendo no teu site. Então, se você não sabe o que está acontecendo no teu site, dificilmente você vai conseguir melhorar. E um segundo pilar, que é mais intangível, talvez, é a proximidade com seus clientes. Então, entender o que está confuso no meu site. As pessoas, o perfil do meu cliente que eu conheço ou deveria conhecer, o meu site está atendendo esse perfil? E até entrando um pouco em exemplos práticos, né, que acho que acaba sendo muito... muito teórico, muito esse teórico, papo todo, exatamente. né? Ciência e tudo mais, a pessoa fala, como que eu vou colocar isso em prática no meu negócio? No final das contas, a gente às vezes acaba gerando confusão se a gente é teórico demais. Exatamente, mas vamos para exemplos super práticos. O que eu posso fazer para botar isso na minha loja online? Exatamente. Então, supondo, imagina assim, se você... Talvez vocês conheçam, tem ferramentas que você pode, por exemplo, ver onde as pessoas estão clicando no teu site, o que elas estão fazendo ao chegar na tua home. Né? Hotjar é um exemplo de uma dessas ferramentas, mas tem várias outras que dá para pesquisar. Existem perfis de sites que quando você olha a home, 80% dos usuários que chegam vão para a barra de pesquisa. É muito comum, tem diversas lojas e verticais que isso acontece. Isso é porque o cliente que está entrando no teu site, ele tem um produto específico em mente que quer procurar, algum artigo que já está associado à tua marca e que aquela pessoa vai atrás. Tem outros perfis, a pessoa que vai ficar navegando o site, olhando o que é bonito, o que não entendendo profundamente a parte técnica dos seus produtos. Então, a primeira etapa, você tem que entender qual é o perfil da tua clientela. Você provavelmente sabe isso de conversar com o teu público e entender o perfil dos seus compradores, né? Mas dito isso, vamos partir desse primeiro exemplo. 80% das pessoas que estão no meu site entram e vão para a barra de pesquisa. Aí entra o segundo pilar, beleza, eu usei os dados para entender que grande parte do meu público segue esse fluxo. Ótimo, um dos fluxos principais da minha loja. O que eu deveria fazer, tá? E é incrível que pouca gente dentro do universo de e-commerce realmente faz isso. Pegar esses fluxos principais, então supondo, eu vou pegar aqui meus produtos best-sellers, que são os mais procurados, e eu vou pegar meu celular, ou, por exemplo, se minhas compras são mais mobile, eu deveria pegar um celular, dar na mão de pessoas que eu conheço, e falar, olha, compra tal produto no meu site. E assiste a pessoa comprar. Você está todo dia olhando para o teu site, você todo dia navega as funcionalidades e conhece muito bem como funciona cada pedacinho e como cada botão vai responder. Às vezes você coloca o teu site na mão de outra pessoa e o que você vai perceber é que em alguma das etapas a pessoa fica completamente perdida. Ou que algum dos fluxos está quebrado. Não é incomum você ter uma página de produto, por exemplo, onde produtos são de tamanho único, mas as pessoas que estão comprando têm que selecionar o tamanho único. E aí muitos usuários, você acaba percebendo que eles finalizam sem selecionar o tamanho único, às vezes a mensagem de erro não é clara, e a pessoa fica perdida ali, não consegue adicionar um produto no carrinho. Uma parte dessas pessoas vai mandar um suporte, vai pedir ajuda. Outra parte vai embora. E é justamente essa parte que você quer que fique no teu site. Então, primeiro passo, entender muito bem os dados do teu site. Como estão os funis, onde as pessoas estão clicando, quais fluxos são os mais frequentes. Mas depois que você entendeu isso, como eu posso melhorar esses fluxos, né?
E aí assistindo, estando perto das pessoas que compram no teu site, pedindo para pessoas de diferentes faixas etárias, diferentes perfis comprarem no teu site e enxergar como que elas navegam. Ver onde tem problemas e depois corrigir, né, esses problemas, atuar em cima. Legal, muito bom. Esse exemplo é uma coisa que... Porque quando se fala desse tipo de coisa, quando se fala de CRO, a gente imagina que precisa ter uma ferramenta extremamente complexa, alguma coisa super difícil para resolver. E testes simples, né? Às vezes só dar o celular na mão de alguém e pedir para a pessoa testar já resolve, né? É mais difícil do que parece, porque se você dá o celular na mão de uma pessoa e ela começa a travar no seu site, o site que você conhece super bem, o normal é a gente querer falar, não, clica aqui. Não, assim, agoniante você ver a pessoa travada ali e não conseguir ajudar. Mas você tem que sofrer. Essa é a hora que você tem que sofrer, ficar ali quietinho e falar, não, tá bom, deixa eu ver o que vai acontecer. Segura a mão. Assim. Exatamente, porque é aí que você entende onde que tá travando, onde que tem gargalos, porque a pessoa que tá em casa comprando, ela não tem sua ajuda. Ela tá só ela e o site. Então, se a pessoa na sua frente está tendo problema com uma etapa, o que você tem que fazer é ficar totalmente em silêncio, observar o problema, não responder nenhuma pergunta, porque provavelmente aquele problema está acontecendo com um monte de gente que está em casa. Legal, muito bom. É quase pegar um papelzinho assim e ficar anotando como se fosse um analista. Exatamente. Muito legal. Porque, bom, você me trouxe um exemplo super prático de como medir, de como testar CRO. Tem algum outro caso que, de repente, já tenha acontecido dentro da compra rápida? De repente, algum cliente que tinha alguma dificuldade de conversão? Algum caso que você queria me contar? Super, tem acho que vários exemplos que eu posso dar. Óbvio, como nós atuamos do carrinho para frente, tenho muito mais exemplos na etapa de checkout. Sim. Um exemplo, uma coisa que me perguntam muito é sobre campo de cupom. Já ouvi muito isso das lojas. Será que eu deixo o meu campo de cupom no topo? Será que eu deixo o meu campo de cupom na direita? Várias outras estão com o campo de cupom da plataforma e nem conseguem mexer. E vem, meus clientes não acham cupom. Primeira coisa que você deveria entender, quantos por cento das minhas compras são com cupom? E a gente vê lojas que têm perfis totalmente diferentes, né? Loja que usa 80%, 90% de cupom nas compras e lojas que usam praticamente só com vale-troca, ou com 5%, 10%. Então, primeira coisa é entender o perfil da tua loja. Se cupom é algo extremamente frequente na tua loja, muito provavelmente você deveria deixar o cupom muito à vista, quanto antes possível dentro do teu checkout. Porque as pessoas estão acostumadas a usar cupom, uma grande parte dos seus usuários vão entrar e procurar o campo de cupom antes de fazer qualquer outra coisa. Sim. E se não encontrarem, vão embora. Vão falar, não consegui aplicar o cupom, acaba desistindo da compra. Se a tua loja tem um perfil que usa muito pouco cupom, você não deveria se preocupar tanto em deixar o campo do cupom super visível. Você às vezes pode até deixar na etapa de pagamento, como algumas plataformas fazem, mas, claro, isso depende do público da loja. Então, já vimos, indo aqui, por exemplo, prático, clientes que tinham um campo de cupom padrão da plataforma, tinham um volume alto de suportes, já não encontrei o cupom. E, de novo, se tem suporte, é provavelmente porque teve a pessoa que mandou o suporte e a pessoa que foi embora, né? Nós alteramos o layout dessa loja, trazendo o campo de cupom com um destaque muito maior, logo no início do fluxo de compra, e isso refletiu em aumento de conversão. Então, são pequenas ações que a gente vai fazer no dia a dia. Não vou te falar, não, porque, poxa, é só você salvar o cartão de crédito que vai mudar a vida do teu checkout, mudar a vida do teu e-commerce. Com certeza vai ajudar, mas são vários fatores que você tem que estar observando e tem que estar ali colhendo. Eu sei porque a gente faz, esse é o nosso dia a dia, colher essas pequenas coisinhas e ir melhorando elas, mas é um trabalho constante de você conhecer a tua audiência, você entender onde que estão os gargalos e, consequentemente, melhorar depois. Legal, muito bom. E isso, como você falou, vai variar de acordo com o segmento dessa loja, o perfil do produto. Claro que o ticket também afeta bastante, porque vai ter ticket se for uma marca que vende, de repente, produtos que são mais baratos ou que tem essa pegada mais promocional. O cliente chega no checkout já se coçando para poder dar o Ctrl+V, para poder colar o código do cupom que copiou. Exato. Então, a expectativa do cliente acaba se tornando diferente, né? E quanto mais você facilita esse processo, melhor. E como que você vê isso acontecendo, por exemplo, com quem trabalha não só com cupom de desconto, mas de repente tem algum tipo de frete grátis ou algum tipo de promoção padrão da loja, brindes ou cashback? Legal. Como que funciona essa dinâmica dentro de um checkout e que tipo de testes vocês já viram acontecer? Maravilha, isso eu acho que é um assunto super interessante, porque, e assim, para a grande maioria dos nossos clientes tem exceções, mas a gente costuma não recomendar que haja uma forte dependência de cupom. Por quê? Porque
estando ali próximo ao checkout e olhando muito os dados do cliente, a gente percebe que o perfil de cliente que faz uma primeira compra com cupom tende a ser um cliente que é menos recorrente. Isso ele vicia, parece. Exatamente. Ele volta só quando tem um cupom ou acaba nem voltando, aproveita aquele momento e não volta mais, não tem um envolvimento grande com a marca. Por outro lado, lojas que usam a mesma estratégia, e até proponho vocês fazerem esse teste, tá? Por exemplo, estou dando cupom de 15% de desconto em todas as primeiras compras. Por que você não dá um cashback de 15% em todas as primeiras compras? Esse cashback, primeiro, pode ser que não sejam todas as pessoas que usem, então você não está condicionando e dando desconto para 100% dos usuários. Um segundo ponto, essa pessoa está condicionada a voltar para usar aquele saldo. Isso é muito importante, porque quanto mais interações a pessoa tiver com o teu site, maior é a probabilidade, a gente vê isso olhando para os dados, dela voltar para a tua marca e se tornar uma pessoa que compra de forma recorrente. Então, num geral, a gente sempre recomenda para todas as lojas que trabalham conosco tentar reduzir ao máximo a dependência de cupom e substituir isso por cashback, porque tem um efeito mais saudável na tua margem e, consequentemente, na tua taxa de recompra, né? Então, em linhas gerais, acho que é o principal ponto que eu vejo em aplicação de cupom, aplicação de cashback, ter essa diferença no perfil da pessoa que usa e como ela se comporta depois de usar. Sim, e quanto mais tempo a pessoa permanece dentro do site, mais ela cria uma conexão com aquela marca. E não é nem consciente, é algo inconsciente mesmo. Tem até um livro que fala sobre isso, que é o Gatilhos Mentais, eu não vou lembrar agora qual é o autor do livro, mas você provavelmente conhece, tem uma cacetada de gatilhos mentais diferentes, mas um deles fala justamente sobre isso, de você reconhecer aquela marca, aquela imagem ou aquele produto, e quanto mais você se relaciona e é impactado com aquilo, mais você cria conexão. Então, talvez não seja à toa, por exemplo, aquele tipo de anúncio ridículo que faz tatá e coloca alguma imagem na sua cabeça. Né? Um Jequiti da vida. Funciona. O pior é que funciona. Então, essa interação dentro do site, ela não precisa acontecer só dentro do checkout. E o cashback, ele vem, então, como uma alternativa para fazer com que essa pessoa volte mais e mais vezes, né? Exatamente. E até, vinculando, né, ao ponto do começo, é conhecer a tua audiência. Se você quer ter uma audiência que volta mais, você tem que achar formas de fidelizar e manter aquela pessoa próxima à tua marca. E o cashback é uma ótima solução nesse sentido, para você trazer essas pessoas de volta. Mas você também tem que entender que outras características que são importantes para elas. Se o teu público é super direto ao ponto, você tem que ter uma home que tem um fluxo com menos etapas e mais direto ao ponto para adição do produto ao carrinho. Se você tem um público que costuma navegar mais no teu site, você deveria otimizar para fluxos onde a pessoa consegue navegar, ver diferentes opções. Por exemplo, no varejo de moda, é muito comum em sites que tem um público com esse perfil, a pessoa olhar, procurar kits, procurar montar o conjunto completo. Mas o que isso vai combinar? Com o que eu poderia usar isso? Então, tem que ter essa etapa também, independente, para você conhecer teu público e saber o que é melhor você adaptar em função dele. Muito bom. Tem uma marca que eu vejo fazer muito isso, que é a Nácar Pratas. Ela tem essa parte do checkout e pensa muito nessa parte da conversão, de entender as etapas e de fazer esses testes, mas ela faz não só nessa parte de medir as interações dentro da loja online, como também fazer uma parte de segmentação e de definir perfis de clientes. Eles fazem um trabalho sensacional. Hoje eles utilizam uma parte de matriz RFM. Então, eles analisam a recência, o quão próximo foi da data atual a compra que esse meu cliente fez, a frequência, que quantas vezes essa pessoa compra comigo, e o valor, né, que é o valor total, o meu LTV ali, o total que esse cliente gastou comigo, para poder segmentar essas pessoas por perfis. E aí, na hora de fazer a comunicação, até para incentivar esse cliente a voltar para a loja e entrar dentro desses fluxos, seja de compra rápida, dependendo do perfil desse cliente, ou seja um perfil que quer analisar e quer olhar mais um detalhe, eles trabalham essa segmentação usando a RFM para mandar comunicações segmentadas. E aí, para o cliente que é novo, que de repente ele tem uma recência alta, mas a frequência é baixa, porque ele comprou uma ou duas vezes, há uma comunicação com um jeito. Aquele que é o meu cliente leal, eu vou mandar de uma outra maneira. Tudo isso utilizando dados que a própria loja já tem, porque querendo ou não, é uma riqueza imensurável os anos que essa marca passa dentro do e-commerce, todas as transações que tem ali. E ela usa isso dentro do fluxo da RFM. A Fidelizar dá esse suporte para ela, né? Mas a RFM é uma coisa que é um conceito, na verdade, que vem desde
do marketing porta a porta, das vendas porta a porta. Foi dali que nasceu o RFM. É um conceito super simples conceitualmente, né? Dá para você aplicar de forma manual, mesmo que você não queira ter uma ferramenta que faça isso, e é extremamente eficaz em trabalhar as pessoas por perfis de acordo com o momento da jornada, né? E faz super sentido, né? Um cliente que volta mais vezes, consequentemente, tem um LTV maior, ou que consome produtos que são mais lucrativos dentro da tua marca, consequentemente te traz mais lucro na prática, né? O que a gente quer é incentivar essa pessoa a voltar. Então, às vezes, você tem o jogo de cintura de poder dar um cashback um pouco maior, por exemplo, voltando no ponto do cashback, né? Para esse cliente que é mais saudável e que trabalha de forma mais duradoura com a sua marca, mantendo aquela pessoa por perto, em detrimento de outro, que é o perfil que vai fazer uma compra e nunca mais vai voltar. Essa pessoa você deveria evitar dar um cupom para ela ou algo do tipo, a menos que você não tenha como a recorrência a tua estratégia, mas a gente recomenda porque é muito mais lucrativo você ter usuários que voltam no teu site. São usuários que vão te dar menos custo de mídia, porque é um tráfego muitas vezes orgânico. Sim. São usuários que vão colocar mais dinheiro no teu site, enfim. Então, sempre que você puder fazer um trabalho para aumentar a recorrência, é super interessante para a tua marca e costuma trazer resultados muito legais em termos de lucratividade e imagem. E nesse exemplo que você trouxe, né, de repente ter um cliente que eu vou oferecer, de repente um cashback um pouco maior, ou vou oferecer uma recompensa diferente de acordo com o perfil, tem um perfil específico da RFM que é aquele que é o que está em risco de perca. De repente esse perfil de cliente já tinha uma recência alta, uma frequência alta, estava ali engajado com a marca, tinha juntado um bom ticket, e era fácil prever que esse cliente, por exemplo, voltaria daqui a 40 dias. Ele já tinha esse padrão de comportamento. E ele não voltou. E o tempo está passando e esse cliente não voltou. Aí entra o momento de fazer esse tipo de comunicação que você trouxe, né? De entrar com alguma coisa um pouco mais agressiva para trazer essa pessoa de volta. Se ela tem essa recorrência, trazê-la de volta tinha que ser emergencial. Porque se esse cara for embora, é um LTV ali a mais que você poderia ter e deixa de ter, né? E dependendo da LTV, às vezes é uma pessoa que você pede, né, ou um perfil de pessoas que você pede, que cada pessoa daquele grupo te traz em lucratividade, coisa que 4, 5 outros clientes vão trazer. Então é uma perda que ela é desproporcional em termos de número de pessoas versus o quanto impacta no teu negócio. Exatamente, exatamente. E o e-commerce, ele é uma coisa que trabalha a várias mãos ali ao mesmo tempo. São várias ferramentas para fazer a coisa funcionar. A plataforma tem o seu papel ali, e o checkout tem o seu papel à parte, o cashback tem o seu papel, cada qual em uma etapa para poder garantir que essa conversão seja o mais fluida possível, né? Exatamente, exatamente. Em todas o processo é muito parecido. Olhar para os dados e estar próximo, entender o que está acontecendo com a tua clientela. Mas o principal ponto é o trabalho, e isso muitas vezes é deixado de lado. É o principal trabalho da pessoa que é gestora de e-commerce tá olhando para isso todos os dias, tá? Claro, você pode falar, não tenho toda a técnica, não conheço todas as ferramentas, preciso ter uma agência me ajudando. Maravilha, mas procure uma agência que tenha esse mesmo pensamento, que se importe em entender teu cliente, que se importe em olhar os dados, e não simplesmente, por exemplo, te mandar relatórios padrão e fazer o que ela faz em todos os outros clientes, porque o perfil da tua clientela não é o mesmo que de todas as outras lojas que ela atende, e se você tiver um tratamento padrão, você vai ter um resultado padrão, ou às vezes nem isso, às vezes ruim. Então é muito importante que você assuma essa responsabilidade de olhar os dados, aprender. Se você não sabe, não tem problema, aprofunda, entende quais são as análises importantes, depois fica perto da tua clientela e testa o que você aprendeu dos dados, e se for contar com um parceiro, tem uma agência que tem esse mesmo pensamento que vai estar do teu lado ali para executar esse plano e, de fato, adequar ao que os seus clientes precisam. Sim. E assim, em termos de conhecimento, hoje, o que tem de conteúdo sobre esse assunto aí dá e sobra. Por exemplo, ainda esse mês, no perfil da Fidelizar, vai sair uma entrevista que a gente fez com um gestor de e-commerce que tem mais de 10 anos de experiência, e o cara é totalmente voltado a dados. Então, mesmo antes dele ter alguma ferramenta ou alguma coisa para poder ajudá-lo a fazer a importação dessas informações, tratar esses dados, cara, teve uma época que ele fazia tudo na unha, com planilha. Mas extraía a informação que ele precisava, trabalhava nos pontos de melhoria no e-commerce e aumentava a conversão. Então, eu vou deixar o link na descrição para caso você queira ver essa entrevista. Legal. É um cara sensacional, então tem muita coisa que dá para aprender trocando com outros lojistas,
E também vendo, hoje em dia tem várias formações voltadas para essa parte de análise de dados, né? Seja pós ou sejam cursos curtos. Isso faz toda a diferença para que o e-commerce amadureça na medida que as pessoas dentro desse e-commerce amadurecem também, né? Exatamente. Acho que o que você falou das redes de apoio é super importante. Existem redes de apoio de lojistas que você consegue falar com uma pessoa que já passou pelo que você passou, tá às vezes um pouco mais madura, com a operação um pouco mais madura, e vai te ajudar nas coisas que você precisa. E por outro lado, acho que a questão que você falou de fazer a planilha na unha parece uma coisa pré-histórica, mas na prática o problema é que hoje a gente tem muitas ferramentas. Então nós ficamos com a impressão que a ferramenta vai fazer o trabalho de olhar para nossa loja pra gente. Isso não é verdade. Claro, vai facilitar, você não vai precisar pegar um Excel e ficar tratando coluna para chegar nas conclusões. As ferramentas vão te ajudar a chegar lá. Mas quem tem que analisar e chegar às conclusões, tanto na planilha quanto na ferramenta atual, é você que está gerindo e-commerce e que tem acesso a toda essa informação. Sim. Não é que nem inteligência artificial. As pessoas às vezes têm a noção de que a IA vai resolver tudo. Você joga os dados lá na planilha e fala, olha, me analise e me traz. Ela até vai trazer, mas ela vai ter todo o repertório que você tem de conhecimento de negócio, do seu segmento, das boas práticas, de tudo que há. Você pode até alimentar uma inteligência que faça isso, ou uma ferramenta que faça isso, mas no final das contas, existem coisas que só o ser humano vai saber, e é isso que o ser humano precisa fazer. E até, por exemplo, esse exemplo da IA me entregou um resultado. Eu preciso ter noção suficiente da minha operação para saber se aquele resultado faz sentido ou não. Porque às vezes até a IA, né? Daqui 10 anos talvez isso mude, mas hoje às vezes a IA vai errar, vai trazer dados que não fazem sentido nenhum. E se você não tem essa noção, não está no dia a dia olhando para os dados com profundidade, você vai achar que aquele número está certo, às vezes vai tomar uma conclusão errada e vai levar o teu e-commerce para um caminho que vai faturar menos, vai ter menos lucratividade. Sim. Assim, se for um teste curto ainda passa, né? Mas eu acredito que todo o dinheiro deixado na mesa é uma lástima para quem está, seja no mercado físico ou no online. Bom, queria agradecer de você ter vindo aqui contar toda a sua história, contar um pouco do trabalho que vocês fazem na Compra Rápida e trazer esse monte de conteúdos. Deixa a sua mensagem final, por favor, as suas redes sociais, sua mensagem, fique à vontade. Primeiro, super obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu queria reforçar o que eu já falei. Procure entender os dados do teu e-commerce. Se for algo difícil para você, busque ajuda, não tem problema, seja na comunidade de lojistas, seja com uma agência, mas sempre esteja próximo da pessoa que está comprando no teu site, porque isso é a melhor coisa que você pode fazer para a tua operação e é o que no longo prazo vai fazer você prosperar. Tá? Especificamente em checkout, se precisarem de ajuda com CRO, podem me mandar mensagem, a gente adoraria entender a realidade e eventualmente até servi-los, então deixo a porta super aberta. É um tema super importante que acho que tem que ter mais visibilidade. Enfim, canal super aberto, meu LinkedIn, Mário Marcócia, Marco CCIA. Podem mandar uma mensagem lá, super animado em trocar uma ideia e ajudar quem precisar. Prazerzaço, viu? Bom, pessoal, obrigada por terem assistido até aqui. Bom, vocês já sabem, deixem o seu like aqui nesse vídeo, por favor comente caso vocês tenham dúvidas, ou podem também entrar em contato conosco. Aqui o Mário já deixou as informações dele, o meu perfil no LinkedIn é Evelyn Oliveira, Evelyn com H e Y no link, vou deixar aqui na descrição também. E se você gostou desse conteúdo, compartilhe também com outro lojista que de repente esteja precisando ver sobre isso, de repente ainda não conhece muito bem sobre o CRO, não sabe muito bem as possibilidades de análise de dados ou testes que pode fazer para melhorar a performance no próprio e-commerce. E eu te vejo no nosso próximo conteúdo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.